A nossa motivação deve estar sempre em comunhão com a palavra de Deus, independente de religião. Se crermos em Deus, na Bíblia, temos que procurar exercer a nossa parte atentamente e observarmos o que Deus nos diz para fazer. A pessoa que age com sabedoria sempre vai ficar em paz depois de cada decisão segundo o que vem de Deus para ela cumprir. A sabedoria traz conhecimento e felicidade. Em Tiago 3,17 fala que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Decisões. A sabedoria nos dá a decisão mais correta possível. Ela analisa o campo em volta e sabe exatamente aonde deve centrar sua decisão. Mais ou menos como Davi fez ao Golias. Davi focou em um local que, se ele tivesse alinhado, atirado, sem foco, atirado no gigante, sem foco, ele teria sido morto. Mas ele sabia que tinha um alvo e onde era o melhor local para direcionar a sua arma, que no caso era a pedrinha, né? A forja com a pedrinha. E Deus o entregou o gigante nas mãos de Davi, que não teve receio aonde deveria enviar a sua pedrinha. A sabedoria nos dá a direção certa para agirmos e atirar no alvo certo e cumprir a nossa meta. Motivação de sermos corretos ajuda o nosso próximo em suas aflições e situações. Motivação de sermos prudentes nas nossas atitudes. E motivação de sermos cautelosos nas decisões. A Bíblia diz: o sábio de coração aceita os mandamentos. Provérbio 10:8. Ações. A sabedoria nos faz sermos humildes, nos faz ter a palavra sempre agradável, temperada com sal, cheia de misericórdia, pacífica, moderada e de bons frutos. Em Tiago 3,17. 1 Reis 3, versículos 6 e 7, Salomão entende, mesmo sendo um homem poderoso aos olhos dos homens, ele pedia a Deus para guiar nas suas decisões. Ele afirmou no versículo 7 que não sabia sair e nem como entrar. Isto quer dizer em situações, e ele reconheceu que precisava de um coração sábio e pediu a Deus. Olha a atitude de Salomão. Ele disse que não sabia sair. Um momento. Ele não sabia sair nem como entrar em certas situações da vida dele, que ele precisava da ajuda de Deus. Ele pediu a Deus um coração sábio. E Deus o capacitou com sabedoria que veio do céu para ele. Uma pessoa sábia pode não ser perfeita também. Visto Salomão, mesmo sendo sábio para solucionar os problemas do reino, ele não era perfeito absoluto. Era um homem, portanto, ser humano que tinha qualidades e momentos que fazia maus escolhas. Por exemplo, na sua vida afetiva, sentimental, tinha muitas mulheres, porque esta área da sua vida não era completa e ele sempre esteve à busca da tal amada mulher. Esta área da vida dele, pela palavra, se vê que foi uma área fútil. Ele sempre procurava tão felicidade que talvez não a encontrou em uma mulher. Ele amou muitas mulheres. Isso mostra que ele era um tipo de homem aventureiro. E essa ação maligna que não o deixou ter paz na vida sentimental estava sempre fazendo com que trocasse de mulheres, não era estável com elas, porque era o calcanhar de Aquiles dele que ele tinha que vencer e colocar isso à disposição de Deus para vencer essa área na vida dele, e talvez ele não fez. Estas mulheres
o levar o coração dele a se corromper. Mesmo Deus o alertando, ele não deu ouvidos e se contaminou. Foi entregue ao seu filho, uma tribo e 10 tribos ao seu servo, que o seu filho seguiu a outros deuses e era mau aos olhos do Senhor. Salomão não preservou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Chegou o momento da vida de Salomão que ele agiu mais carnalmente do que espiritualmente. E lembrando, nós não somos deste mundo. O próprio Jesus falou, nós não somos deste mundo. Por isso que o nosso coração deve estar nas coisas espirituais. Deve estar nas coisas que os olhos não veem. Porque são essas coisas que são valiosas para a nossa vida de verdade. Porque aqui é passageiro. E por causa do comportamento de Salomão, chegou o momento que Deus se indignou contra Salomão. Porque ele desviou o coração dele do Senhor. E Deus deixou bem claro em sua palavra que devemos seguir. Não devemos seguir a outros deuses, nem prestar-lhe culto. Salomão não guardou o coração dele, não guardou o que Deus ordenou sobre este tema. Então, como Salomão não guardou a aliança do Senhor, Deus retirou o reino da mão de Salomão. Chegou o momento que a vida de Salomão estava em decadência. E Deus tinha capacitado ele com sabedoria, mas a carne, os desejos da carne dele, né? Ele alimentou mais do que o espiritual. E mesmo Salomão tendo recebido sabedoria dos céus, ele fez escolhas erradas para não aceitar o que Deus ordenou para ele. E Deus não foi Senhor na vida dele sentimental. Ele preferiu seguir seu instinto de homem natural. Por isso abriu brechas para seu coração se corromper. Temos que confiar totalmente em Deus e deixar Ele ser Senhor em todas as áreas da nossa vida. Sem reservas para nós. Confiar que Ele tem o melhor caminho, a melhor direção para a nossa vida. Em Jó 28:20, de onde, pois, vem a sabedoria, aonde está o lugar da inteligência? Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Deus criou a sabedoria, dele provém o espírito de sabedoria. Ele conhece cada detalhe, porque criou tudo e Ele é a própria sabedoria. Mas disse ao homem, eis o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é a inteligência. Tudo provém de Deus e volta para Deus. Amém. Medita nessa mensagem para a glória do Deus vivo de Israel. Que Deus abençoe a sua casa, sua família. Que o Senhor manifeste a glória dele no seu caminhar, nas suas atitudes. Que o Senhor derrame do bálsamo dele de cura, de libertação, de transformação na sua vida e te encha do azeite dele, para a glória do nome dele seja manifestada na tua vida a cada dia. Amém.